E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o Luiz Fabiano e o pessoal do Resenha falaram sobre o São Paulo que venceu o Botafogo e já se prepara para o grande confronto contra a LDU de Quito lá no Equador. E quero que você comenta aí, tá ansioso, tá confiante? Qual o seu sentimento para esse jogaço do Tricolor contra a LDU? Antes de mais nada, já sabe também, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Se bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto e a gente vai falar muito do São Paulo, de LDU, de Libertadores, muita coisa. Créditos de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. É bem bom. É impressionante como o Crespo ele conseguiu Que homem, né? potencializar alguns jogadores que não vinham jogando. É impressionante. O cara ia fazer um golaço, hein? Tirou, chutou na trave, finalzinho. É, o nosso Rigoni, Rigoni. Né? Teve três oportunidades para marcar. Plirra, eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Fala, vamos lá que agora é corte, hein? Presta atenção, Joãozinho, porque o homem vem com tudo agora. É aquilo que você falou pra mim que ia falar? É, então não, mas aqui, o nosso time completo. Qual que é o teu São Paulo ideal? Rafael, Tolói, Arboleda. Tolói? Tolói, experiência. Eu jogou com você experiência, em 2012. Arboleda, Alan Franco, o nosso... O Arboleda. Tolói, Arboleda e Alan Franco. 3 zagueiros. Aí vai o lateral esquerdo... Enzo. E o direito? Cedric. Aí vem o Marcos Antônio. Marcos Antônio e o nosso meia, que vai fazer o segundo volante, Oscar. Ah, é? Você já sacou o Bobadilha? Bobadilha, tá jogando bem, meu querido. Videogame. Mas vamos ver, vai, Bobadilha. Vai, Oscar de segundo. Lucas, boa. treme aí. Meu 9, Caleri, tá com medo já, né? Esse time aí que foi campeão em cima de você. E ou o Luciano ou o menino que tá jogando bola também, o nosso Rodriguinho. Esse time o quê? Esse time o Luiz Caio. Não tenho medo de ninguém. E tem mais, Manda ser mandado embora. O detalhe é a camisa que pesa, que você já conhece. O São Paulo tem que mudar da Copa do Brasil. A ideia de jogo. Não temos ninguém não com esse time, rapaz. Pode ver aí. Tem o Mengão? Que Mengão, Plir? Mengão? Não temos ninguém. Aqui é São Paulo, rapaz. O São Paulo, ele construiu isso que o Plihal fala, nossa, que homem. Com um time. Um time justamente o contrário de formiguinha. É um time que todo mundo corre, todo mundo luta, todo mundo recompõe, todo mundo se aproxima. O ponto forte do meu time é a zaga. Os 3 zagueiros que me dá segurança. Não, se você não tiver uma sustentação no meio campo, tiver uma recomposição direitinho. Marcos Antônio jogando muito. Não se seguram. Oscar, experiência. Segundo homem, Oscar, Luiz. Sai pro jogo. Bons jogos de... Mas já teve jogo que jogou de primeiro. É um jeito diferente desse jogo que o São Paulo tá fazendo hoje. Só isso que eu falo. Vai ganhar em qualidade, vai. Lógico que tem mais qualidade esse time do Luiz. O time do Flamengo tem o quê? Só jogador ofensivo. A maioria. Mas o Flamengo deu certo com essa formatação. O São Paulo deu certo com essa formatação de hoje. Ele tá tirando... Ele tá fazendo mágica. Imagina que com todo mundo. Com esse time aí. Eu sou mais conservador do que o Luiz. Mas você tiraria quem? Bobadilha. Não sai o meu time. Aí você coloca o Oscar. Mas o São Paulo já teve todos à disposição e não saía do lugar, pô. Era muito contestado. Ficou melhor quando, infelizmente, esses caras se machucaram. É verdade. Não, é porque ele teve que achar alternativas e tá dando certo. Mas eu prefiro todo mundo à disposição e jogador de qualidade. Quinta-feira, Luiz Fabiano, o que vai acontecer lá em Quito? Mas agora não com coração, mas com a razão. A cara dele. Com a razão? Eu já fui lá, eu já vi. Você tomou. Tomei de 4 foi? Ou 3? Não, 3-1. 3-1. 3-1. O Cuca em 2004, o Fabinho também tava nessa. 3-1. Você tava falando. 3-0, peguei 2 vezes na bola e uma foi batendo na lateral. Foi 0-1, fizemos 1, né? Zerinho? Acho que foi 0. Não guardei nenhum. Olha o Fábio mentira. Só bati lateral só. Peguei 2 vezes na bola e uma foi batendo na lateral ainda, Luiz. Lá é difícil pra caramba. Difícil. Lá é sobreviver. E aqui foi 1-0 no sofrimento, lembra a volta? Gol de Luiz Fabiano. O Luiz deixou Cavando no goleiro. Como é que você falou aquele dia? Luiz deixou 1. LDU. Luiz deixou 1. Pensar, eu pensava, mas tava na época. Agora, engraçado, né? Se você pegar os números do Rigoni desde que ele saiu do São Paulo, são números terríveis. E ontem ele entrou no segundo tempo. Claro, ainda uma amostra mínima,
Mas o cara é muito bom jogador, Fábio Santos. Como é que pode o cara ficar 4 anos praticamente sem produzir nada? É difícil explicar essas coisas, Plirra. A gente cansou de ver exemplos dessa maneira, né? O próprio Caleri, pô, quando sai do São Paulo, não consegue entregar o que ele já entregou e continua entregando no São Paulo. São coisas que é onde o cara se sente bem, ele consegue render tudo aquilo que se espera dele, né? Isso é uma questão muito pessoal, assim, não tem uma explicação definida para o porquê o cara rende mais lá, rende menos aqui, porque ficou tanto tempo sem render, porque rendeu tanto tempo. Isso é uma resposta que eu... Renato, legal, acho que não tem nenhum problema você tornar público. O menino Mailton, que jogou com você no Atlético Mineiro, foi visitá-lo, né? Foi na tua casa, né? Foi. Ele ainda não estreou, ontem estava no banco de reservas. Quais foram as impressões do treinamento que o Mailton te passou? Primeiro que o Mailton tá numa idade muito boa, 27 anos, né? Cavalo forte, né? É muito bom fisicamente e eu acho que se encaixa muito nesse perfil de jogo do Crespo, assim. Muito pelo que os alas vêm fazendo, né? Que é uma entrega física muito grande, de chegada ofensiva, defensiva, que o que o Cédric e o Enzo vêm fazendo do outro lado. De repente o Wendel até sofre um pouquinho mais por ter uma característica um pouco mais cadenciada e não tanto de força física, né? Mas o Mailton é muito bom jogador, tem uma força física, bate muito bem de perna direita e esquerda, tem uma finalização muito boa. E o que surpreendeu ele é a maneira como o treinamento é intenso, assim. Ele falou, cara, a gente tá treinando muito, assim, mas ele tá gostando e tá com uma expectativa muito boa, assim, do trabalho do Crespo, né? Vamos ver se dá mais. Uma pergunta rapidinho do São Paulo, assim, em cima do que o Luiz falou, né? Vocês que respiram o São Paulo. Quando todo mundo tiver em condições e o Crespo optar ainda em manter alguns jogadores, manter esse time um pouco mais intenso, o torcedor vai olhar baseado no resultado. Eu acho que o torcedor agora está muito com o Crespo. Está muito com o Crespo. Eu acho importante isso, né? Eu acho que talvez a dificuldade seja maior da aceitação ou não aceitação dos caras do que propriamente dos torcedores. Eu acho que o torcedor, ele tá com o Crespo, mas se as coisas não começarem a andar... Se tiver Oscar e Lucas no banco, num jogo de Libertadores, Oscar, Lucas e Caleri no banco. Caleri mais pra frente, quem sabe, semifinal, tal, vai saber. Bom, vamos fazer uma parada, gente. Não dá ao São Paulo o favoritismo no jogo de volta. Também não é zebra, mas deixa o confronto muito equilibrado. Vale lembrar, eu sei que o Botafogo é um time desequilibrado, que ainda não é consistente, a atuação da LDU contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo faz um gol rapidamente, a LDU foi muito melhor no jogo. Mas foi muito melhor. Por acaso não terminou empatado. A LDU não é um time bobo. Eu concordo com o Jean que individualmente o São Paulo é muito superior à LDU. Mas a LDU tem um jogo tão coletivamente forte, tem sido tão bem feito e é franca atiradora, o que ajuda muito, porque a pressão de se classificar no Morumbi é muito grande no São Paulo. A última vez que se enfrentaram, o São Paulo foi eliminado pela LDU do Zubeldia, nas penalidades, na Copa Sul-Americana. Sim. Rames Rodrigues. E a LDU é um time grande do continente, né? Um time forte hoje em dia. Eu acho que o São Paulo se torna favorito para o confronto se ele não perder lá. Sim. O São Paulo não pode perder o jogo lá. Se perder por 1-0, está aberto, pode se classificar aqui. 2-0 ainda pode se classificar. Difícil, mas obviamente ele pode se classificar. Mas o São Paulo precisa fazer, por exemplo, um jogo melhor do que fez contra o Atlético Paranaense fora de casa. E com o próprio Atlético Nacional. Exato. É essa a questão. Os jogos do São Paulo fora de casa, tem gente aqui no YouTube pegando no meu pé, o Lucas, tá bravo comigo, não são bons até agora. Não são bons. O São Paulo... Na Libertadores ele conseguiu a classificação fora. Não, no grupo sim. Ele tá falando do mata-mata versão Crespo. Não, né? Aqui na fase de grupos é um outro São Paulo. É um outro São Paulo, é um outro jeito de jogar, é outra fase, é outro acho técnico. que assim, em relação ao placar, eu acho que, e pelo que eu entendi, o Birner também acha isso. Pra mim, o 1-0 LDU, ou 2-1 LDU, a diferença de um gol seria o resultado a deixar a classificação mais aberta. Porque eu acho que, obviamente, se houver o empate, o São Paulo é bastante favorito para ficar com a vaga. E acho que se a LDU ganha por 2 gols de diferença, ela se torna a favorita, ainda que é uma coisa pequena, eu acho. Porque, de novo, eu vejo a chance do São Paulo ganhar por 2 ou 3 gols aqui como algo bastante plausível. Mas o 1-0 para a LDU no primeiro jogo, acho que seria o placar a deixar o confronto mais equiparado para a volta. Eu fico imaginando o vestiário. Depois do jogo. Você toma lá 1-0. Vai para qualquer time que for jogar. Você vai tomar lá 1-0. Você vai lá, vamos lá, tudo bem, vai, não, a gente vai tirar em casa. Você toma 2. Ainda dá, tá. Você toma 3. Cara, ninguém vai abrir a boca. Entendeu? Vamos lá que tudo... Os caras não vão acreditar em quem falar isso. Então, assim, os placares vão
destruindo a reação. Então, assim, 1-0 é um placar que você está no jogo. 2, você está num jogo perigoso, se você toma. Eu falei para qualquer time. 3, você está na igreja. Assim, é melhor não falar nada e o São Paulo pode até ganhar o jogo lá, porque a gente já viu vários brasileiros ganhando em Na fase de grupos, o que classificou o São Paulo foram jogos fora de casa. Arremata aí. Um detalhe. Claro. Eu estou esperando do São Paulo uma atuação nos jogos contra a LDU, atuações do nível das que o São Paulo tem mostrado no Campeonato Brasileiro com o Crespo. Se o São Paulo reproduzir esse nível de jogo, o São Paulo passa da LDU. Sim. Mas precisa reproduzir o que o São Paulo tem feito no Campeonato Brasileiro, também no mata-mata. E é estranho que não tenha feito, porque eu acho esse elenco do São Paulo muito competitivo. Agora está todo mundo falando elenco de caráter, a gente fala aqui há muito tempo. Sim. Eu acho que o trabalho do CT do São Paulo é muito melhor que o da direção do clube em si. Concordo. Olhando o que acontece no departamento de futebol do São Paulo, com o dinheiro que o São Paulo investiu, com o elenco que o São Paulo tem, com os problemas que o São Paulo teve de lesões, alguns atrasos salariais e tudo mais, o São Paulo é um time muito forte, muito competitivo, é melhor do que é quando a gente olha a sua dívida, a gestão do São Paulo num todo, além do CT. Então, estou esperando do São Paulo, exatamente por esse caráter do elenco, uma atuação contra a LDU ou atuações do nível que eu tenho visto do São Paulo com o Crespo no Campeonato Brasileiro. Com muita pressão, muita correria, e eu não sei, significa que pode ser que sim, pode ser que não, se o São Paulo consegue repetir esse tipo de jogo na altitude. LDU jogando no Campeonato Equatoriano em casa tem 14 jogos, 7 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota. Perdeu só um jogo da Libertadores, Flamengo fora de casa. É um time que nos últimos anos já era assim, adquiriu para mim um peso de Libertadores considerável. Também acho. E olhando o nível que a gente tem visto dos argentinos nas últimas temporadas, eu não acho que seja mais difícil se jogar contra um argentino fora de casa que jogar contra a LDU em Quito. Dentro do Brasil, onde pode mudar esse raciocínio. Olhando isso tudo e vendo o nível de jogo do São Paulo e o nível de jogo do Palmeiras, para fazer uma comparação, o Palmeiras joga mais bola que o São Paulo. O Palmeiras, depois que o Abel, praticamente forçado, acha a dupla de frente, no jogo contra o Ceará, 12 ou 13 minutos do segundo tempo, ele troca, o time entra. O Palmeiras estava jogando mal até ali. E vira, né? O Palmeiras tem feito atuações, assim, muito boas. Muito forte o Palmeiras hoje. Muito forte, com banco muito forte. Eu olho a escalação do River e eu não vejo nenhum jogador que pode brigar pela posição de titular no Palmeiras, com exceção ao goleiro. Na linha não tem nenhum jogador que pode brigar. Então, acho que o Palmeiras repetir o nível de jogo que tem feito, e aí a gente tem que esperar para saber, porque entra o que falaram Jean e Calçade, o ambiente, entra a camisa do River, entra a loucura toda da Libertadores, a mobilização. O Palmeiras jogar nesse nível, dificilmente não consegue a vaga. Dificilmente perde fora de casa. Tá? O Flamengo é uma barbada assim, enorme, porque o Estudiantes, o Jean estava falando antes, viu o jogo, um time hoje em dia muito mesmo. limitado. Fraco mesmo, pessoal. Fraco. E o São Paulo com a LDU, para mim, pau a pau, não dá pra dizer que é mais equilibrado. Eu acho deles. Então, mas aí eu acho que tem mais a ver justamente com a diferença entre o Palmeiras e o São Paulo hoje, que fazem... Eu ainda acho o São Paulo jogando em casa, né? Tudo bem, você pode dizer que não tem favorito para o jogo fora. Mas eu acho que para o confronto o São Paulo é favorito. Que ele tem que trazer. O jogo fora, você não acha a LDU favorita? Não, acho a LDU até favorita para o jogo fora. Porque tem a questão da altitude. Mas assim, a LDU não vive um bom momento. A LDU nos últimos 7 jogos perdeu 3, empatou 2 e ganhou 2. Então é um time que dos últimos 7 jogos conseguiu 2 vitórias. Acho que você olha para a escalação da LDU, você também não vê... Porque eu ainda acho que no River, cara, a hora que você olha Acunha, Montiel, Nátio Fernandes, o Galopo vai jogar só na volta, mas está jogando muito bem. O River, um cara, novidade na zaga. É que os bons jogadores são muito envelhecidos, né, Jean? Então, e o time peca defensivamente. Mas os mais, eu acho que assim, as novidades também ajudaram muito. Hoje o Salas talvez seja o melhor atacante, e foi um cara que chegou no meio do ano. O River é um cara que está sendo inscrito na Libertadores agora, então... Eu vejo mais time no River. E talvez por isso, muita gente falava até, se não fosse o Galhardo, já teria sido mandado embora em 2025, né, lá atrás. Porque, de fato, o elenco é bom e os caras não conseguem fazer esse elenco jogar. O cara não consegue fazer esse elenco jogar. Agora, eu acho que o sentimento que eu senti, né, nesses 2 dias ali de pesquisa mais intensa é exatamente o que a gente viu na ESPN Argentina. De uma crença, acho que
por conta da evolução desses caras, né? Para a chegada do Salas, a chegada do Ribeiro, a mudança de esquema tático. Eu, se fosse apostar, apostaria que o River vai entrar com 3 zagueiros, mesmo no jogo na Argentina. Pode ser que não seja assim. Mas em 3, 1-4-2, como fez nesse jogo, porque é meio loucura jogar contra o Palmeiras assim. Não, ele jogou com 3 zagueiros, jogou com um volante na frente, eram 4 jogadores atrás que recompunham na marcação e os 2 atacantes. Os dois alas ficaram. É que assim, obviamente, o Estudiantes oferece muito menos perigo do que o Palmeiras, teoricamente, vai oferecer, inclusive fora de casa. Mas eu acho que a entrada... Porque se não for com 3 zagueiros, é um atacante a mais. É 4-3-3, então eu acho que não vai ser assim, provavelmente. Só assim, para não ficar entrando muito no detalhe do River, mas eu acho que, juntando tudo isso, né, o peso desses jogadores que eu citei, a qualidade, a hierarquia, como eles falam lá, né, tanto do técnico como dos jogadores, o próprio peso da camisa, o estádio e tudo mais, eu acho que o River é um time para você olhar e ficar... O São Paulo, evidentemente, hoje não joga nem perto do que o Palmeiras está jogando, mas acho que no jogo de volta tende a ter... O problema do São Paulo são os desfalques também. Quer dizer, acho que a questão do São Paulo hoje é imaginar o São Paulo no jogo mais complicado, né, que é fora de casa, e depois tendo que resolver. Então, assim, vai depender muito do que vai acontecer fora de casa. Eu acho que a questão é essa. O jogo tem altitude, é um jogo que não é um time ruim, né? Eu acho que não tem esses nomes, não tem essa qualidade, mas não é um time ruim. A gente viu isso contra o Botafogo. Então a questão é que resultado o São Paulo vai trazer de Quito. E aí, dependendo disso, acho que o favoritismo a gente vai saber colocar bem claro se ele é do São Paulo, se ele é da LDU, se ele não é de ninguém para o jogo de volta. Mas ainda considerando que tem 2 jogos e que o segundo jogo é em São Paulo, e acho que isso é muito importante... Sim. Eu ainda dou um ligeiro favoritismo pro São Paulo. E eu acho que uma outra coisa, o Abel é mais técnico que o Galhardo. E isso é bom. O Abel é mais técnico que o Galhardo. O River gastou em contratações. O River não é um time barato, ao contrário das outras equipes. Comenta aí pra mim. Qual pra você deve ser o seu time ideal contra a LDU? Você acha que o Tolói deve ser o titular ao lado de Arboleda e Alan Franco? Marcos Antônio deve voltar à volância, junto com o Bobadilha, junto com o Pablo Maia. O Rodriguinho deve ganhar oportunidade como 10, ou talvez recuar o Rigoni para jogar de 10 e colocar Luciano e Dineno, Luciano e Ferreirinha, um ataque mais rápido. E isso é o que me intriga. Qual é a escalação, qual é o estilo de jogo que o Crespo vai utilizar para esse jogo? Segundo ele, na entrevista de ontem, ele disse que vai tentar manter o mesmo estilo de jogo. O Luciano, para mim, é a carta certa que volta ao time titular. Mas ele vai jogar com Rodriguinho, Luciano e Rigoni? Rodriguinho de 10, Luciano e Dineno? Colocar mais um volante, colocar o Alisson, por exemplo. Ou então Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia. Adiantando um pouco mais o Marcos Antônio ali, para jogar na segunda linha, mais próximo dos atacantes. E colocar Luciano e mais um. Essa para mim é a grande questão. Tínhamos um problema que era o Enzo Dias, mas deve estar disponível para o jogo de quinta-feira. Graças a Deus o jogo é só quinta, né? Então dá para recuperar. Ele sofreu uma pancada ali, mas pancada faz uma botinha e vai pro jogo. O Crespo tá tentando minimizar a questão da altitude. E eu cheguei a dizer isso em alguns vídeos passados. A questão da altitude, se ela era só a questão física dos atletas realmente sentirem, ou se também a questão mental acabava influenciando. De tanto todo mundo falar altitude, você não vai dar conta de correr, altitude, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. O cara já chega lá com aquilo na mente, sabe? E pra mim o Crespo tá tentando blindar essa parte mental para os atletas sentirem a parte física, mas a parte mental tá blindada. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas em todas as entrevistas, em todas as declarações do Crespo, ele fala muito pouco da altitude,
tenta minimizar, entre aspas, e falar que vamos ver, cada atleta se sente de um jeito. Sabe, ele não demonstra a preocupação que todo o resto, todo o exterior, mídia, torcida, comentaristas, demonstram sobre a altitude. O Crespo tá sendo muito sóbrio, muito tranquilo para falar sobre isso. Não, a gente vai tentar fazer o nosso jogo mesmo lá e tal, não sei o quê. Isso é interessante. Eu acho que isso é interessante porque você blinda os atletas mentalmente de já entrarem cansados, de já entrarem pensando, pô, não vou dar conta de correr, eu vou ter que segurar o meu pique, vou ter que dosar, não vou toda hora, não vou para cima, vou cadenciar. Para os atletas realmente, porque o que a gente ouve dizer é que cada atleta sente a altitude de um jeito. Tem atleta que já chega sentindo, tem atleta que sente pouco, tem atleta que consegue correr, mas sente depois de um tempo. Então cada organismo reage de um jeito. Eu acho que o Crespo está tentando blindar os atletas mentalmente para que cada um reaja de um jeito sem que o mental influencie no desempenho. E isso é muito inteligente do Hernan Crespo, que a gente tem que falar disso, tá fazendo esse São Paulo jogar um futebol muito correto. O São Paulo tá jogando um futebol muito correto. É um time brilhante? Não chega a ser um time brilhante, mas demonstra um futebol interessante, bem mais interessante que o do Zubeldia, né? Por sinal. Pô, o time tem saída de bola, o time tem jogada ensaiada, o time tem triangulação, inversão. Os gols do São Paulo não são gols do acaso. Não são gols do acaso. O São Paulo venceu o Botafogo por 1-0, mas podia ter metido 2-3. A bola que o Luan chutou caído, olha aquela jogada. A roubada de bola, o Juan infiltrando, o Marcos Antônio infiltrando, dando passe para... Não é o parto que era na época do Zubeldia. O time do Zubeldia era um parto para criar. Um parto para criar. Era difícil o São Paulo criar alguma coisa. Com o Crespo não, o São Paulo cria de forma natural. É um time, por algumas vezes, exposto por fazer uma marcação individual, mas, ao mesmo tempo, é um time bem seguro. O São Paulo, quando tá em linha baixa, o São Paulo defendendo em linha baixa, com a defesa postada, ele é quase impenetrável. O grande problema do São Paulo é que o São Paulo é um time muito combativo, é um time de muito combate. E se você perde esse combate, o time fica um pouco exposto, principalmente no meio de campo. Se os volantes e o meia perde um combate, perde a bola, perde uma disputa de segunda bola, uma bola que vem rifada, você vai disputar a segunda bola e o time adversário acaba tendo vantagem, o time do São Paulo se torna um pouco exposto. Mas isso acontece muito pouco, muito pouco. É um time defensivamente, quando tá postado defensivamente, é quase impenetrável. Os caras vão jogar a bola na área, vão girar de um lado pro outro. Mas chances claras, muito difícil o São Paulo conceder. O São Paulo concede chances em erros do adversário. Em erros próprios que o adversário aproveita. Agora, em compensação, o São Paulo cria suas chances. O São Paulo gera suas chances. Vários gols do São Paulo iniciam lá atrás, bola vai de pé em pé até chegar no gol. Isso é interessante. Esse time, como o Fabiano falou, esse time com todo mundo à disposição vai dar trabalho. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.